Os Arquivos Magnus. Episódio 20. Hóspede Profano. Sequência do depoimento do padre Edwin Burroughs sobre sua suposta possessão demoníaca. Depoimento original dado em 30 de maio de 2011. Gravação em áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Continuação do depoimento. Foi a primeira vez que eu senti algo assim. A esse ponto, comecei a suspeitar que talvez eu tivesse tendo alucinações. Mas eu nunca tinha sentido antes uma presença dentro de mim, dentro do meu ser. Era um sentimento tão horrível que é difícil de descrever, como uma reação por reflexo, seus músculos se movendo sem a sua mente mandar. Mas ao invés de uma mexida rápida da perna, é um movimento lento da sua mandíbula, seus lábios moldando palavras na sua boca. Coisas piores estavam por vir, claro, mas eu acho que nenhuma delas foi tão profundamente perturbadora quanto esse sentimento. Eu só estava a algumas ruas de distância de Hilltop Road quando perdi o equilíbrio e caí no chão, vomitando violentamente. Eu não podia negar então que tinha algo dentro de mim. Eu acredito que seja lá o que fosse, tinha vindo de Bethany O'Connor. Eu tentei rezar. Tentei focar minha mente em Eu não conseguia. Enquanto tentava, minha garganta fechou e ficou difícil de respirar. Me deitei no meio-fio e chorei. Limpando meus olhos, peguei minha Bíblia e procurei desesperadamente por algum conforto. Mas quando abri, apesar da página ser do Evangelho de Lucas, as palavras eram de Gênese. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e acontecerá que todo aquele que me achar me matará. Ao redor daquela passagem, a escrita se transformou num enxame perante meus olhos. E onde quer que houvesse palavras que poderiam me dar algum conforto, tudo que restava eram manchas negras. A bilis começou a surgir pela minha garganta de novo, e eu queria desesperadamente jogar o livro para longe. Mas eu o segurei, por um breve momento antes de guardar de volta no meu casaco. Foi preciso mais força de vontade do que eu imaginei. Mas eu guardei. Levantei tremendo e fui cambaleando de volta para casa. Eu dormi por um bom tempo. Perdi a missa matinal, dizendo que estava me sentindo mal. Não era mentira, claro. Só fiquei lá deitado por horas. Parecia mais seguro ficar parado, como se a inação não pudesse fazer mal. Foi a primeira boa decisão que eu tomei. E não tem um dia que passe sem que eu me odeie por ter levantado daquela cama. Ninguém me incomodou. Acho que diziam por aí que eu estava passando por um tempo difícil. E tenho quase certeza que estavam tentando decidir quem devia falar comigo, ou mesmo se seria melhor pedir ajuda para o bispo. Decidi então que eu precisava falar com o Padre Singh. Não achava que ele ia conseguir ajudar, mas pelo menos ele sabia do caso da Bethany O'Connor. Talvez pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Tentei encontrá-lo rápido. Os rostos em cada crucifixo e pintura pelos quais eu passava pareciam virar e me encarar.
Minha cabeça já estava latejando. O sangue pintado brilhava, como se ainda tivesse molhado. Fico feliz que eu não encontrei com mais ninguém, porque eu estava cambaleando tanto que provavelmente iam achar que eu estava bêbado. Finalmente, eu encontrei o Padre Singh na capela. Ele pareceu surpreso de me ver. Enquanto eu me aproximava, ele abaixou o rosto e se afastou um pouco. Não consigo nem imaginar como estava a minha aparência para ele ter uma reação assim. Mas sentei do lado dele de qualquer forma. Comecei a falar, para contar tudo o que aconteceu. Ele ficou em silêncio até eu começar a falar do exorcismo que tentei com a Bethany. Então ele levantou a mão e perguntou se eu preferia falar disso no confessionário. Por um momento, eu fiquei confuso e perguntei para ele qual pecado ele achava que eu tinha cometido. Ele me olhou e eu juro que quase com um sorriso no rosto, falou: orgulho espiritual. E ele disse que levou a uma bela queda. Por mais que eu tivesse ficado incomodado com a atitude dele, não podia negar que ele estava certo. Eu concordei e saímos da capela. Logo eu estava contando minha história como uma confissão. E eu não conseguia parar de chorar enquanto descrevia tudo o que aconteceu quando tentei abençoar aquela casa em Hilltop Road. Terminei de falar e esperei que o Padre Singh falasse da minha penitência ou perdão. Ao invés disso, ele pausou por um tempo e então disse: não, seus pecados são mais profundos que isso. E ele começou a listá-los. Cada transgressão que eu cometi desde os 6 anos de idade. A criança deficiente que eu tinha atormentado na escola, a vez que eu roubei dinheiro da bolsa da minha mãe para comprar cigarro, os meus deslizes no seminário. Tudo. Eu tinha confessado tudo isso antes e sido perdoado, mas não para o Padre Singh. E ouvir tudo isso jogado de volta na minha cara como uma lista tão rígida de perversidade me abalou profundamente. Percebi outra coisa enquanto ele falava. O Padre Singh tinha emigrado de Jaipur mais ou menos uma década antes de me conhecer, e ele sempre teve um sotaque bem forte. Mas a voz que falava agora, lendo toda a literatura das minhas injúrias, não tinha sotaque algum. Era uma pronúncia britânica nítida, sem tirar nem pôr, mas o tom de voz parecia ser o do meu amigo. Eu saltei para ficar de pé e corri dali, até a porta da frente. Eu precisava sair, ir para algum lugar onde eu pudesse respirar. No corredor eu passei por 2 outros padres, que pareciam mais preocupados do que nunca. Um deles era o Padre Singh. Estava escuro quando eu saí do presbitério. Não fazia ideia de onde eu estava indo ou porquê. Eu só precisava desesperadamente ir para outro lugar. As ruas de Oxford deviam estar cheias de estudantes bêbados àquela hora num domingo à noite. Quer dizer, eu acho que era um domingo. Mas estavam quase desertas. Às vezes eu via figuras paradas ou andando no final daquelas ruas apertadas. Mas eram mais como sombras, silhuetas contra a pouca luz disponível. E sempre sumiam quando eu chegava perto. Tentei mais uma vez rezar, mas as palavras morriam na minha língua. Eu nunca tinha sentido um desespero tão potente antes. As ruas de Oxford são meio tortas, e isso entrega o quão velho o lugar é. Mas eu tinha morado lá por muito tempo e conhecia elas como a palma da minha mão. Mesmo assim, naquela noite, foi como se eu nunca tivesse andado ali antes. Vi ruas pelas quais tinha passado centenas de vezes, mas elas pareciam diferentes. Meus olhos focando em detalhes que eu nunca percebi antes, e a cada esquina descobria que eu não sabia para onde estava indo, ou onde eu ia chegar. O mundo que eu conhecia tinha se tornado estranho para mim, e eu simplesmente não sabia o que fazer. Eventualmente parei na frente do oratório em Woodstock Road.
A grande janela redonda da igreja mudava enquanto eu assistia, como se fosse um gigantesco olho virando seu foco para mim. A porta estava aberta e uma luz quente saía de lá. Mesmo na minha mais profunda, suponho que possa chamar de mania, tinha algo reconfortante naquela luz. Um homem apareceu na porta. Ele era alto e pálido e se vestia como um coroinha. Eu fui até ele. Minha visão estava embaçada, mas eu não saberia dizer se era pelo meu estado mental na hora ou só porque eu estava chorando mesmo. Eu devia ter percebido que tinha algo de errado. Eu sabia que tinha algo de errado, mas não importava. Eu já não conseguia mais lutar. Então, quando ele me disse que estava na hora da missa, eu simplesmente concordei e segui. Ele me levou pela igreja. E estava claro, tão claro. Tudo coberto de velas. Cada uma com um brilho tão forte que eu mal conseguia olhar direto para elas. O lugar era como eu me lembrava, mas os bancos estavam todos vazios e não dava para ver nenhuma das estátuas ou cruzes que eu esperava. O homem me levou sem resistência até a sacristia, onde encontrei minha batina e estola esperando por mim. A estola não era verde como era de se esperar para uma missa de domingo normal, nem roxa, nem vermelha, nem qualquer outra cor litúrgica. Ao invés disso, era um amarelo, pálido e doentio. Senti os olhos do coroinha nas minhas costas e me vesti rápido. Naquele momento o sino tocou, marcando o começo da missa. Era um único tom chocante que cortava pelo ar e quase me fez cair de dor, de tão forte que penetrava no meu crânio latejante. Me recompus, agarrando o braço fino, quase puro osso, do coroinha e andei até a igreja. Os bancos agora estavam cheios, fileiras e mais fileiras de pessoas, muito mais do que todas as outras missas que eu já rezei, cada uma vestindo preto da cabeça aos pés. Suas peles tinham uma cor amarelada, febril. Os olhos de cada homem, mulher e criança olhavam inexpressivos para frente, e suas bocas estavam abertas, muito abertas e sorridentes, como se suas mandíbulas estivessem travadas naquela posição de riso silencioso. Eu podia ter ido embora. Agora eu sei disso. Sei que ainda era dono da minha vontade e agi por mim mesmo. E mesmo na época eu sabia que tudo aquilo era tão errado, tão inegavelmente errado. Mas não sentia naquele momento que eu tinha escolha. Mesmo naquele lugar estranho, encarado por paroquianos infernais que eu devia saber que não estavam lá de verdade. Me perdoe. Mesmo assim, eu tentei encontrar algum conforto na crença. O incenso com cheiro estranho girava ao meu redor vindo do braseiro, e a minha cabeça ficou confusa com aquele cheiro tão familiar, mas ao mesmo tempo desconhecido. Finalmente eu cheguei ao altar e comecei a missa. Fiquei surpreso de conseguir falar, ouvir todos os nomes sagrados saindo da minha boca sem hesitação. Mas a congregação para quem eu falava continuava quieta, e cada pausa esperando por resposta só ia de encontro com aquele silêncio opressor das bocas abertas. Um vazio desconcertante que aumentava o medo que eu sentia agarrando na minha alma. Quando a liturgia da palavra começou, eu assisti em pavor silencioso enquanto o coroinha foi até o púlpito fazer sua primeira leitura. Ele ficou lá, com seus olhos escuros encarando a Bíblia aberta, antes de levantar a cabeça e olhar para cima como se fosse falar. Mas tudo que saiu da boca dele foi o som singular daquele sino. E minha cabeça pulsou de dor.
A mesma coisa aconteceu na segunda leitura. Aquele badalar longo e arrastado. Então veio a leitura do Evangelho. Eu fui até o púlpito e vi que a passagem indicada era Marcos capítulo 9, versículos 14 a 19. Fui tentando ler, mas a minha voz tinha sumido. E agora da minha própria boca vinha o som daquele sino. Caí no chão, mas ninguém se moveu para me ajudar. Eventualmente eu consegui levantar de novo. E o pânico foi lentamente aumentando em mim, enquanto eu percebia que o que vinha a seguir era a Eucaristia. O pensamento de ver essas pessoas, essas coisas, tomando o corpo tomando o sacramento da Sagrada Comunhão, parecia a pior das blasfêmias. Mas eu não parei. Eu não sabia mais o que fazer, e minha mente estava nadando no som do sino e do horror coletivo de todas as coisas que eu tinha visto e sentido. O coroinha me trouxe a hóstia e o vinho, e eu peguei. Senti que minhas mãos estavam estranhas, pegajosas, enquanto eu segurava aquilo. Mas levei tudo até o altar e comecei a falar. Dessa vez, minhas palavras saíram nítidas e claras, e enquanto eu falava, percebi que cada vez menos paroquianos estavam nos bancos. Comecei a me sentir esperançoso, porque as palavras pareciam banir esses observadores ictéricos. Então continuei. Finalmente, os bancos estavam todos vazios, e meu coração disparou quando virei para o tabernáculo para recuperar o resto da hóstia. Foi estranho. A cortina de tecido que cobria aquela caixa de metal ornamentada parecia grudada. Então eu puxei e puxei, até que ela eventualmente se soltou. Eu abri a porta e peguei de volta as hóstias, devolvendo para o altar. E então eu levei até a minha boca. E eu comi. Não tinha o gosto que eu esperava. Certamente você já adivinhou o que eu realmente estava comendo. Eu nem mesmo sei onde eu estava. Algum porão sujo. Pelo menos era o que parecia quando a luz sumiu dos meus olhos e eu voltei para a realidade. Quer dizer, eu acho que aqui é o mundo real. Eu sonho às vezes. Que talvez essa seja a ilusão. Que minha prisão seja uma mera alucinação. Que eu não sou um assassino canibal. Não importa. Naquele momento, vendo aqueles corpos presos na minha frente, eu tomei a decisão de nunca mais fazer nada. Eu não vou também cometer o pecado de tirar a minha própria vida. Mas eu sentei lá até a polícia chegar. Eu me declarei culpado para todas as acusações. E agora estou aqui, duvidando de tudo que eu vejo e escuto. Eu ainda me preocupo com o estado da minha alma, claro. Mas não tem muito que possa ser feito. Meus antigos colegas vieram me visitar algumas vezes. Até mesmo o bispo veio uma vez. Mas não adianta. Seja lá o que for que eles estão tentando salvar, tudo que eu consigo ouvir é o som do sino. Obrigado pelo seu tempo. Fim do depoimento. No fim das contas, a segunda parte deste depoimento foi simplesmente arquivada erroneamente na pasta ao lado. O que foi útil, mas me leva a perguntar quem foi a última pessoa que leu isso. Martin continua ausente, mas Tim e Sasha ambos juram que nunca viram este caso antes. Será que foi minha predecessora? Isso parece pouco provável, dado o estado do lugar. Acho difícil de acreditar na ideia de que Gertrude Robinson realmente leu qualquer um destes arquivos. Ainda assim, essa é a menor das nossas preocupações. É difícil saber por onde começar num depoimento como este. Se a pessoa que está depondo é incapaz de discernir a realidade,
Isso geralmente não é um bom presságio para alguém tentando encontrar evidências. Vamos começar por Bethany O'Connor. Do que Sasha conseguiu encontrar nos arquivos da faculdade St. Hills, ela realmente foi aluna lá, do curso de arqueologia, matriculada em 2008. Tudo que o padre Burroughs diz sobre sua fé, sua internação e morte parece combinar com os registros oficiais. Entretanto, os registros da faculdade parecem listar ela como uma das alunas que moravam nos alojamentos da faculdade durante seu segundo ano, ao invés de uma casa fora do campus. E foi um porteiro que ela atacou com uma faca de cozinha, não uma colega de casa. Na verdade, de acordo com um agente imobiliário, não havia ninguém morando em Bullingdon Road número 89 naquele ano. Então, seja lá o que for que a Bethany estava fazendo naquela casa, ela não estava morando lá legalmente. Os antigos colegas da igreja do Padre Burroughs certamente lembram da queda dele após o exorcismo falho. Aparentemente estavam no processo de falar com o bispo para conseguir alguma ajuda para ele, quando aconteceu um incidente que levou à sua prisão. Antes de seu encontro com Bethany O'Connor, todos só tinham coisas boas a falar a respeito dele. Já sobre o incidente em si, Padre Burroughs foi encontrado em um dos quartos dos fundos da Bullingdon Road número 89. Ele vestia um avental de açougueiro e estava sentado em frente a dois estudantes, Christopher Billum e James Mann, ambos amarrados a cadeiras e bem mortos. A causa da morte foi dada como perda de sangue, proveniente de múltiplos cortes por todo o corpo, assim como a remoção de seus rostos com uma lâmina afiada, possivelmente um bisturi. O rosto de James Mann havia sido parcialmente comido pelo Padre Burroughs. Ele declarou-se culpado para todas as acusações, e atualmente se encontra cumprindo 2 sentenças de prisão perpétua na prisão de Wakefield. Mas o HMPS recusou nossa solicitação por uma entrevista de acompanhamento. O que me interessa é o paralelo da alucinação climática do Padre Burroughs com a realidade, e o fato de que em momento algum ele cometeu atos análogos a amarrar e assassinar os estudantes. Também tem o coroinha que ele descreve. Ele parece não encaixar com a maioria de seus outros delírios, sendo que ele pareceu ter vontade própria, o que é incomum perante essas visões que o padre descreve. Finalmente, tem um pequeno detalhe mencionado no relatório policial, de que nenhuma das ferramentas utilizadas para matar ou mutilar as vítimas foram encontradas na cena do crime. Tudo isso me leva a acreditar que pode ser que havia outra pessoa lá naquela noite. Apesar de que, falando com a polícia, tenho a impressão de que não existe nenhuma vontade de reabrir o caso, considerando o tamanho do sucesso na acusação inicial. Existe um outro detalhe, que Tim descobriu e me chama a atenção. É um nome que eu reconheço, mas que não faço ideia do que pode significar. O oratório, obviamente, não foi a cena real dos crimes do Padre Burroughs, mas teve uma coisa estranha que aconteceu alguns dias antes. Eles receberam uma entrega de uma estola amarela pálida, que aparentemente sumiu depois de menos de um dia. Isso é incomum, mas não necessariamente digno de nota, exceto pelo fato de que um dos diáconos lembrou que a empresa que levou o pacote se chamava Entregas Bricon e Hope. Fim da gravação.